aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante, trazendo para vocês hoje outra dica sobre vírgula. Eu já falei sobre vírgula em outros dois vídeos. Um em que eu coloco três casos em que é obrigatório o uso da vírgula, outro em que eu falo especificamente da vírgula entre o sujeito e o predicado. Inclusive, fiz naquele vídeo uma conceituação de sujeito, de predicado, expliquei essas partes para vocês de maneira bem detalhada. Hoje, este vídeo consiste no uso proibido da vírgula, isto é, você não deve usar a vírgula nessas situações. Que situações são essas? O uso da vírgula novamente entre o sujeito e o predicado, o uso da vírgula entre o verbo e os seus complementos e o uso da vírgula separando a oração adverbial consecutiva, certo? Além disso, também tem as orações subordinadas, nas quais é proibido utilizar a vírgula. Vamos lá no passo a passo. Entre o sujeito e o verbo, o uso da vírgula é proibido. Por quê? São termos essenciais da oração, eles dialogam entre si. Para você identificar esses elementos, você primeiro procura o verbo, tá? No primeiro exemplo aqui, eu disse, a Constituição Brasileira de 88 garante a igualdade de direitos a todos os cidadãos. O verbo está destacado, que é garante, certo? Aí eu pergunto, quem garante essa igualdade? A Constituição brasileira. Você percebe que o sujeito é formado aí por uma expressão bem longa, a Constituição Brasileira de 1988. Tudo isso é o sujeito. Na sequência já vem o verbo. É lógico que aqui eu não devo fazer a utilização de uma vírgula, já que se trata de elementos sintáticos que não devem ser separados. No outro exemplo, eu disse: atletas de várias nacionalidades participarão da grande maratona. Cadê o verbo? Participarão. Quem participarão? Os vários atletas. Então, eu não posso separar a expressão atletas de várias nacionalidades do verbo participarão. Por quê? Porque sujeito e verbo não devem ser separados por vírgula. Pronto, primeiro passo feito. Outro caso em que é proibido o uso da vírgula entre os verbos e os seus complementos. Eu chamo de complemento o objeto do verbo, certo? O que é o objeto do verbo? É aquilo que traz a sua complementação de sentido. Os verbos transitivos têm essa característica. Eles recebem um complemento, que podem ser objetos diretos ou indiretos, e não há entre eles a utilização da vírgula. Não pode haver a utilização da vírgula, certo? São termos sintáticos que não devem ser separados. Assim, eu coloquei outros dois exemplos. O primeiro diz: o governador do Maranhão comprou mais de 100 respiradores da China. Comprou é o verbo, está aí destacado. Quem compra, compra algo. O que foi comprado? Mais de 100 respiradores. Então, comprar é o verbo, mais de 100 respiradores é um objeto, é o complemento do verbo comprar. Logo, não deve ser isolado por vírgula. Na sequência, eu disse: um governo ruim cria um clima de insegurança mais acentuado em momentos de crise. Cria é o verbo, está destacado. Eu sei que quem cria esse clima é o governo. E o que o governo cria? Um clima de insegurança. Então, um clima de insegurança mais acentuado é o complemento do verbo criar, é o seu objeto. Desse modo, aqui não há necessidade do uso de vírgula, beleza? O terceiro caso, eu disse que antes de oração adverbial consecutiva, não pode fazer o uso da vírgula, certo? As orações adverbiais, quando elas são deslocadas, quando eu as removo do seu lugar próprio, certo? Para o início da oração, quando eu faço essa inversão sintática, às vezes, na maioria das vezes, o uso da vírgula é obrigatório. Neste caso aqui, está na ordem direta e muitas vezes as pessoas colocam equivocadamente uma vírgula entre a oração principal e a oração consecutiva. Isso não é admissível, tá?
Então, observa aí o primeiro exemplo. A pandemia foi tão grande que os hospitais não foram suficientes. Que os hospitais não foram suficientes é uma consequência de a pandemia ser muito grande. Então, eu tenho uma relação lógica de causa e consequência, portanto, eu não vou separá-las por vírgula, não há necessidade sintática disso. A mesma estrutura é apresentada no outro exemplo, quando eu disse a concentração de renda é tão grande no Brasil que a grande maioria da população precisa do auxílio emergencial. Que a grande maioria da população precisa do auxílio emergencial é uma consequência de haver uma grande concentração de renda. Então, novamente, eu tenho uma ideia de causa e consequência e não é admissível que eles sejam separados por vírgulas, certo? Esses três casos são muito claros, muito específicos, aqui não tem razão sintática de utilização de vírgulas. O próximo não, né, os próximos exemplos que eu coloquei aqui no slide para vocês é de orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas têm valor de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de sujeito e de predicado. Eu já disse a vocês que entre sujeito e predicado não se coloca vírgula, então nas orações subjetivas e predicativas, esse uso de vírgula também é dispensado. Já falei para vocês que entre verbo e complemento não se usa vírgula, então nas orações subordinadas substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas também não faz a utilização de vírgula. E o complemento nominal, que eu não havia mencionado antes, mas que você sabe completa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, também não vai receber vírgula entre esse nome e esse complemento. É a mesma lógica do complemento verbal. Se eu não uso vírgula entre o verbo e o seu complemento, por que eu vou usar vírgula entre o nome e o seu complemento? Não tem sentido, certo? Então, vamos aqui oração a oração. A primeira oração é uma estrutura muito recorrente, principalmente no início dos parágrafos de introdução dos textos. É a seguinte estrutura: é notório que. Aí, de vez em quando, eu pego algumas redações que têm uma vírgula, ou antes ou depois desse que, principalmente depois desse que. Mas perceba que esse que é uma conjunção integrante. Ou seja, ele está sendo utilizado para introduzir a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, a vírgula aqui, antes ou depois dele, é totalmente inadequada, tá? Então, a primeira oração eu já revelei para vocês que é substantiva subjetiva. Isso quer dizer que ela tem valor de sujeito. Tendo valor de sujeito, eu não posso separá-la da oração principal. É notório que o mundo enfrenta uma grave crise econômica, certo? Sem vírgula nenhuma. Sempre que você usar essa expressão é notório que, tenha certeza que não tem vírgula nem antes nem depois desse que, tá? A não ser, tá? A não ser que você vá colocar uma explicação, uma oração intercalada dentro dessa estrutura, mas usando apenas essa estrutura limpa e seca, do jeito que está aqui, não existe necessidade de vírgula. O segundo exemplo diz: o presidente do Brasil afirmou que a pandemia não passa de uma gripe. A oração que está aí destacada, que está em negrito, é uma oração que completa o verbo afirmou. Quem afirma, afirma alguma coisa. Então, ele afirmou que a pandemia não passa de uma gripe. Que a pandemia não passa de uma gripe funciona como complemento do verbo afirmar. Sendo assim, eu sei que é um objeto e sei que é um objeto direto pela ausência da preposição. Se eu tenho uma oração inteira que funciona como objeto direto de um verbo, eu preciso utilizar vírgula? Obviamente que não, tá? No terceiro exemplo, eu digo: ninguém o convence de que a vida é mais importante que a economia. Ninguém o convence. Convencer é verbo? Sim. Então, o que vem depois é um complemento verbal também, certo? No caso, você está vendo a preposição de e você sabe que esse complemento verbal é um objeto indireto, mas não é somente um objeto indireto, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E aqui também não há necessidade sintática de vírgula, tá? No
Outro exemplo, eu disse: o maior desejo do povo é que a pandemia seja controlada. O maior desejo do povo funciona como sujeito, é que a pandemia seja controlada, é o predicado, certo? Você percebe que o verbo ser utilizado aí é um verbo de ligação. Sendo assim, o que vem depois dele vai funcionar como predicativo do sujeito. Que a pandemia seja controlada é um predicativo, tem valor de predicativo. Então, nós temos aqui uma oração predicativa, substantiva predicativa, tá bom? Sem razão de vírgula aqui. Entende que a oração principal é o sujeito e que a oração subordinada é o predicativo desse sujeito. Eu não coloco vírgula entre essas funções sintáticas. E, por último, eu disse: o povo tem esperança de que a pandemia seja contida. De que a pandemia seja contida é um complemento nominal para o substantivo esperança, certo? É um complemento nominal para o substantivo esperança. Sendo assim, se eu tenho um nome, que é um substantivo, e o seu complemento nominal, que é a oração completiva nominal, eu também não tenho a necessidade de vírgula. Observa atentamente essas estruturas, certo? Porque quando você estiver resolvendo suas questões, quando você estiver produzindo o seu texto, que houver aquela dúvida sobre a existência de uma vírgula ou não, você vai saber que não existe vírgula aqui, certo? Nesses casos, da forma como eles estão estruturados aqui, você não deve colocar a vírgula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Vejam os outros vídeos também, caso haja essa necessidade de você, certo? Entender esses processos. Como eu disse, português, para aprender a língua portuguesa, você tem que compreender os processos que constrói esse idioma, certo? Então, presta bastante atenção, revê as estruturas, relê cada um dos exemplos com bastante calma e compara. Quando você estiver construindo o seu texto, se for uma estrutura dessas, você sabe que não há a necessidade de utilização da vírgula, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.